Sempre fui o tipo de pessoa que prefere o som do vento às buzinas da cidade. Em outubro de 2018, resolvi tirar uma folga da rotina e caminhar sozinho por um trecho mais remoto dos Montes Apalaches. Carregava comigo apenas o essencial: uma mochila resistente, lanterna, um cantil de metal e uma barraca leve. Estava vestido com uma camisa térmica cinza, jaqueta verde-oliva, calça de trilha e botas marrons, já gastas pelas aventuras anteriores. No bolso, levava um pequeno caderno de anotações hábito que criei para registrar cada experiência. O ar estava úmido naquela tarde e a névoa começou a descer devagar, envolvendo a trilha antes mesmo das 4 da tarde. O silêncio era pesado. Nenhum canto de pássaros, nenhum estalo de galho, só o som das minhas botas esmagando folhas secas. À medida que eu adentrava um trecho mais fechado da mata, uma sensação estranha começou a me acompanhar. Uma inquietação silenciosa, como se algo me observasse por entre os troncos. Sacudi a cabeça, tentando afastar pensamentos bobos, e montei meu acampamento próximo a um velho pinheiro caído. Era uma área isolada, sem marcas de outros campistas. Eu deveria me sentir em paz, mas não estava. O ar parecia mais denso ali e minha pele formigava. Preparei uma sopa rápida e me enfiei na barraca com minha lanterna e meu caderno. Foi então que ouvi. Primeiro, pensei que fosse o vento. Um som baixo, contínuo, como murmúrios ao longe. Mas conforme os minutos passavam, os sussurros se tornaram distintos, quase como sílabas, palavras partidas. Meu nome. Congelei. Segurei a lanterna com força e, contra todo instinto, abri o zíper da barraca e iluminei o lado de fora. A luz cortou a névoa espessa, revelando apenas árvores e arbustos imóveis, como se a floresta estivesse esperando. Voltei para dentro. Passei a noite em claro, tentando racionalizar. Quando o dia finalmente clareou, me arrastei para fora da barraca e congelei ao ver o chão ao redor. Pegadas, pequenas, descalças, como de uma criança. Elas circulavam minha barraca em espiral e sumiam a poucos metros de distância, sem rastros de retorno. Não esperei o café. Juntei minhas coisas em minutos e voltei pela trilha com o coração disparado. A cada galho estalado atrás de mim, eu me virava, mas nunca havia nada ali, pelo menos nada visível. Desde então, nunca mais caminhei sozinho. E todas as noites, antes de dormir, lembro do que ouvi naquela floresta e da sensação de que eu nunca estive realmente sozinho. Eu nunca contei isso para ninguém. Na verdade, durante anos, tentei convencer a mim mesma de que tudo não passou de um surto coletivo, uma alucinação provocada pelo medo ou até por algum tipo de gás natural presente naquela floresta maldita. Mas não importa o quanto eu tente esquecer, toda vez que o vento sopra forte à noite, eu escuto. Escuto o som que me persegue desde aquela maldita noite, o sussurro. Aquela voz fina, quase imperceptível, que se arrasta pelos cantos do meu quarto e, às vezes, chama meu nome. Tudo aconteceu nos Montes Apalachianos, uma cadeia de montanhas que parece ter saído de um pesadelo antigo. Era verão, mas naquela floresta em particular, chamada pelos locais apenas de Mato do Sussurro, o ar parecia sempre frio. Eu e meus amigos Caio, Luísa, Breno e Dani decidimos acampar ali depois de ver uma postagem num fórum obscuro da internet. Um tópico chamado Lugares onde o mundo parece mais fino. Dizia que aquela floresta era um dos poucos locais onde o véu entre o nosso mundo e o outro lado era mais frágil. A ideia parecia idiota, e de fato era. Mas na época, tudo o que a gente queria era emoção. Fizemos as mochilas, pegamos um carro e dirigimos por horas, até alcançar o ponto onde as trilhas começavam. Um velho posto de gasolina abandonado, que cheirava a ferrugem e gasolina velha, foi o último sinal de civilização que vimos antes de entrarmos na trilha. Durante o dia, a floresta era só. Esquisita. As árvores eram muito altas,
Os galhos se enroscavam uns nos outros no topo como dedos secos, e a luz do sol mal conseguia tocar o chão. O silêncio era tão absoluto que a gente escutava o nosso próprio sangue circulando. Não havia passarinhos, nem insetos, nem vento, só um vazio abafado, opressor, um silêncio que gritava. Ao anoitecer, montamos o acampamento em uma clareira um pouco mais aberta. Dani insistia que ouvia sons fracos, como murmúrios. Eu também ouvi, mas neguei. Não queria assustar ninguém, nem a mim mesma. Foi por volta das 23 quando começou de verdade. O som. Primeiro, era só um chiado distante, como se o vento passasse por uma fresta invisível nas árvores. Mas logo se tornou mais definido. Palavras, sussurros, em voz baixa, abafada, chamando nossos nomes, um a um. Breno foi o primeiro a surtar. Isso não é vento, ele disse branco como papel. Isso tá vindo das árvores. Alguém tá lá fora. Caio pegou a lanterna e, contra todas as regras básicas de qualquer filme de terror, foi atrás do som. Eu quis ir com ele, mas ele me mandou ficar. Fica aí, só vou dar uma olhada, ele disse. E nunca mais voltou. Os minutos seguintes foram um inferno. Gritamos o nome dele até nossas vozes falharem. Corremos em círculos, a lanterna tremendo nas mãos. Só encontramos a trilha de passos que parava de repente no meio de um chão coberto de folhas secas. Nenhuma marca de arrasto, nenhum barulho de luta. Só aquele maldito sussurro, cada vez mais alto, mais íntimo, como se estivesse dentro da nossa cabeça. Voltamos ao acampamento em choque. Luísa rezava. Dani tremia sem parar. Eu só conseguia ficar olhando para a escuridão, esperando. Não dormimos naquela noite. Ao amanhecer, tudo parecia ter voltado ao normal. O sussurro tinha sumido, a floresta estava quieta. Mas não aquela quietude do dia anterior. Era como o silêncio que vem depois de um grito. Como se tudo estivesse esperando a próxima vítima. Voltamos para a cidade o mais rápido que conseguimos. Caio nunca foi encontrado, nenhuma notícia, nenhum vestígio, nada, e nós fomos aos poucos nos afastando. Breno se mudou de estado. Dani começou a ter crises de pânico e desapareceu da internet. Luísa foi internada depois de ouvir vozes que ninguém mais ouvia. Eu tento seguir a vida, mas às vezes, no meio da madrugada, acordo com o som de folhas se mexendo dentro do meu quarto. E às vezes, ouço meu nome, sempre sussurrado, sempre na mesma voz que ouvi naquela noite. Nunca mais voltei à floresta. Ela nunca saiu de mim. Meu nome é Guilherme, mas não esperem que eu confirme isso em voz alta, pois prefiro ficar no anonimato. Eu nasci em Asheville, uma cidadezinha encravada nos Montes Apalaches, onde todos nós sabemos que lá não é para qualquer pessoa, tem algumas regras a serem seguidas. Se ouvir alguém assoviando, ou se você ouvir chamando seu nome, finja que nada está acontecendo. Tenha certeza que seus animais de estimação estão dentro da sua casa, antes de anoitecer, e tranque todas as portas e janelas. Tudo aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. Eu era um estudante noturno de mecânica automotiva, dividindo meu tempo entre aulas entediantes e um trabalho em uma oficina. Naquela quinta-feira, decidi voltar para casa por uma estrada secundária, onde eu não costumava passar muito, mas por alguma razão, ou por ter tempo livre, quis pegar esse caminho, uma trilha que cortava a floresta como uma cicatriz. A noite estava mais densa que o habitual, sem lua, sem estrelas, um vácuo negro, onde até o ar parecia se recusar a entrar em meus pulmões. A picape velha de meu pai rangia a cada curva e o rádio, sempre sintonizado em uma estação de bluegrass, emitia apenas estática. Conforme eu ia entrando cada vez mais na estrada, percebi a escuridão e depois reparei no silêncio. Nenhum grilo, nenhum coruja, apenas o zumbido de meus próprios nervos. Teve uma hora que parei em um posto de gasolina que parecia estar abandonado. Eu estranhei, pois aquele posto era de um conhecido há muitos anos, as luzes apagadas, as portas arrancadas.
Aquilo não estava certo, e aí senti que algo observava. Algo que não respirava, mas existia, como um tumor na margem da realidade. Segui em frente, as mãos trêmulas no volante. Ao fazer uma curva fechada, logo depois da curva, os faróis iluminaram uma figura agachada no asfalto. Um cachorro? Não. Era grande demais, desproporcional, com membros alongados e uma cabeça que se contorcia como cera derretida. Bati nele antes de entender. O impacto ecoou como um trovão, e o cheiro invadiu a cabine, carne apodrecendo, mofo de cova aberta. Quando ousei olhar pelo retrovisor, ele já estava em pé. 3 metros de altura, braços descarnados balançando como cordas, a pele uma colcha de retalhos de pelo e feridas. Seus olhos eram buracos não vazios, mas cheios de uma escuridão que sugava a luz. Os dentes, Deus, os dentes. Eram afiados, irregulares, como se tivessem sido arrancados de bocas diferentes e enfiados à força em sua gengiva negra. Ele me encarou e sorriu. Corri para casa como um animal encurralado. Ao chegar lá, vi que meus pais dormiam. Eu logo em seguida fui direto para o porão, agarrei a espingarda de meu avô, uma Winchester enferrujada, mas mortal. Subi as escadas e fui para as janelas do escritório de pai que davam para a floresta, e foi lá que o vi novamente, parado na orla das árvores, imóvel, a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Disparei. O tiro rasgou a noite, e ele soltou um guincho que ainda hoje me faz ter pesadelos, um som agudo, feminino, de agonia perversa. Os cães da vizinhança, antes mudos, latiram como possessos. Inventei uma história sobre um urso, mas sabia que ninguém acreditaria. Afinal, que urso ri antes de atacar? Anos depois, casei-me com Clara, uma mulher que nasceu ali, nos Montes Apalaches. Sua família vivia em um vale próximo, onde criavam cães dos Pirineus, animais imensos, leais, que uivavam para a lua cheia como lobos. Uma noite, ao visitar sua mãe, senti o fedor novamente. Desta vez, não estava sozinho. Clara e eu caminhávamos até o canil quando os latidos começaram. Não eram dos cães, mas iguais aos deles, ecoando da floresta como uma gravação distorcida. O cachorro que puxávamos, um gigante de 80 quilos, arrepiou-se e rosnou para o vazio. É ele, sussurrei. E Clara, descendente de curandeiras, entendeu. Sua irmã realizou um ritual na manhã seguinte. Ervas queimadas, cânticos em uma língua morta, sal grosso nos umbrais. Encontramos o canil destruído, concreto rachado, arames retorcidos como papel e a terra marcada por pegadas alongadas, de dedos finos demais para serem humanos. Logo depois, mudamo-nos para Delaware, buscando as luzes da cidade. Comprei uma casa nos subúrbios, cercada por vizinhos e ruas pavimentadas, mas ele veio. Uma noite, acendendo uma fogueira no quintal, meu bulldog fugiu para a mata. Corri atrás, tropeçando em raízes, até encontrá-lo imóvel, os pelos eriçados. O cheiro inundou minha garganta doce e pútrido, como mel misturado a vísceras. Quando os holofotes, que estavam programados para ligar um certo horário, se acenderam, vi os arbustos se agitando em padrões caóticos, como se dezenas de mãos invisíveis os sacudissem. Disparei para o escuro e o grito retornou, mais próximo, mais faminto. Desde então, não durmo sem uma faca sob o travesseiro. Desde criança, cresci ouvindo histórias sobre os Montes Apalaches, fofocas de vizinhos, lendas sussurradas pelos mais velhos, boatos sobre desaparecimentos inexplicáveis. Mas como toda criança cética que se tornou adulta racional, sempre tratei tudo como exagero ou pura invenção. Afinal, eu moro aqui. Nasci e cresci no sopé dessas montanhas, e nunca tinha presenciado nada de anormal. Até aquele dia. Era uma tarde de outubro, nublada e fria. O tipo de clima em que o céu parece pesar sobre nossos ombros. O ar estava denso, úmido, e as nuvens cobriam o topo das árvores como véus de luto.
Eu vestia uma calça de trekking, botas reforçadas, uma blusa térmica preta e por cima uma jaqueta cinza impermeável. Nada especial, apenas o necessário para uma trilha de média dificuldade e proteção contra o vento que cortava como lâminas finas. Carregava uma mochila pequena com lanche, água e lanterna. Meu celular, como de costume, sem sinal. Decidi fazer uma trilha pouco conhecida chamada Devil's Stairs, ou Escadas do Diabo, como os moradores antigos a chamam. Segundo diziam, ela foi esculpida por prisioneiros no século XIX e usada como passagem secreta por bandidos e até seitas. Sempre achei essas histórias fascinantes, mas absurdas. A entrada da trilha era discreta. Não havia sinalização oficial, apenas uma placa de madeira gasta, pendendo por um fio enferrujado. Dizia, perigo, não ultrapasse. Claro que ignorei. Eu queria aventura, emoção. Mas o que encontrei foi algo que mudou minha vida e minha sanidade para sempre. Conforme adentrei a mata, percebi que o som do mundo desaparecia. Os pássaros se calaram. Não havia o menor ruído de vento ou água, apenas o som de minhas botas esmagando folhas úmidas. Aos poucos, uma brisa gelada começou a soprar por entre as árvores, sussurrando de maneira estranha, como se as próprias folhas quisessem falar comigo. Parei. Tentei rir. É só o vento, pensei. Mas o vento não fala nomes. E ele falou o meu. Priscila. Minha espinha congelou. Olhei ao redor. Nada. Só árvores escuras e um véu espesso de névoa que começava a se formar. Continuei, tentando manter a calma. Mas a cada passo, os sussurros ficavam mais nítidos. Frases inteiras, murmuradas com uma clareza quase íntima. Me diziam para voltar. Outras, mais suaves, diziam para continuar. Foi então que percebi. A floresta tinha mudado. O caminho que eu tinha vindo não existia mais. As árvores pareciam diferentes, mais próximas, mais densas. As pedras que marcavam meu trajeto haviam sumido. E, acima de tudo, a floresta agora. Respirava. Eu sentia isso. O chão vibrava sutilmente, como um batimento cardíaco lento e profundo vindo das profundezas da terra. O medo virou pânico. Corri, desgovernada. Tropecei em raízes, caí, ralei os joelhos. Me levantei, ofegante. O ar estava mais frio e havia um cheiro estranho, algo entre ferro e carne molhada. E então, entre as sombras, eu vi. Era uma figura, alta, muito alta, magra como uma árvore seca, pele cinzenta e enrugada. Os olhos, não consigo descrever, brilhavam em vermelho, mas havia algo de humano neles. Algo que parecia saber tudo sobre mim. Onde eu nasci, do que eu tinha medo, o que me fazia chorar à noite. Ela estava parada a uns 10 metros de mim, entre dois pinheiros. Me observava, sem se mover. Eu não conseguia gritar. Não conseguia nem respirar. Fechei os olhos e comecei a rezar, mesmo sem acreditar em nada. Pedi desculpas por estar ali. Prometi nunca mais voltar. Senti uma presença atrás de mim, quente e pesada, mas não abri os olhos. E então, silêncio. Quando finalmente tive coragem de olhar, estava de volta à entrada da trilha. O sol se punha. Meu rosto estava coberto de arranhões e lama. Meus joelhos sangravam, mas eu estava viva. Nunca soube como sair dali. Não me lembro de ter voltado. Era como se a floresta tivesse me devolvido. Como um animal que brinca com a presa antes de soltar, só para vê-la se arrastar. Desde aquele dia, nunca mais pisei perto da trilha. Mas as coisas não acabaram ali. Durante a noite, sozinha em casa, ouço o sussurro. O mesmo. Priscila. Ele vem do lado de fora da janela. Às vezes do corredor. Às vezes de dentro do meu armário. Já mudei de casa 2 vezes. Não adianta. A floresta deixou uma marca, como uma mordida que não sangra, mas nunca cicatriza. E algo me diz que um dia vou ter que voltar. Talvez não por vontade própria, talvez porque ele me chame. E quando isso acontecer, não sei se volto a sair.